Olá, seja bem-vindo a mais um podcast É Simples Assim, Toninho. Hoje, sindicato, para que serve? E hoje fui a nossa convidada é a Selma, técnica segurança do trabalho. Nós vamos comentar um pouco sobre isso, nós vamos passear nesse assunto. Espero que tire bastante dúvida de vocês em relação a isso. E esse programa tem o intuito de deixar você um pouco mais ciente da importância do sindicato e da importância de algumas funções e de alguns departamentos que os sindicatos também possuem. Muito obrigada, muito bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. É um grande prazer. Agradeço muito o convite que você nos fez, né? Porque é a nós, né? Da segurança do trabalho, e está representando aqui a categoria e as dúvidas que porventura possa ter, né? É um assunto já mais conhecido de todos, mas fico muito feliz de poder agregar aqui com vocês. Bem, a alegria é toda nossa, até porque nós temos uma pessoa que tem um conhecimento muito grande na área da palestra, da consultoria, né? E é uma pessoa desse nível, com certeza vai agregar muito nessa nossa sequência de podcast Sindicato para que serve? Bem, a Selma ela é diretora titular do Sintesp, né? Sindicato dos Técnicos e Segurança do Trabalho. E você, Selma, começou como? O que te atraiu para essa área de segurança do trabalho? A segurança do trabalho, eu trabalho com segurança do trabalho desde os 20 anos de idade. Desde os 20 anos? Desde os 20 anos. Então faz pouco tempo. Faz pouquinho. Pouco tempo. Fala agora, hein? Só 40 anos. Então. Então, assim, já tem um histórico familiar nisso. E por isso Foi. Pai, assim, mãe. Temos cerca de 13 técnicos em segurança. Dentro da família? Minha filha é engenheira de segurança. Olha. O pai dela é engenheiro de segurança. É hereditário. Então, um legado. A coisa começou assim. Agora, com o sindicato, aí a coisa foi um pouquinho diferente, né? Como eu comecei as minhas atividades com consultoria, eu acabei indo trabalhar numa distribuidora de equipamento de segurança, que era de uma grande empresa fabricante. E com isso me levou à rua, né? Conhecendo pessoas, conhecendo os profissionais de segurança do trabalho, técnico em segurança, técnico, médico, enfim, engenheiro de segurança. E aí acabei conhecendo um grupo que existia em Guarulhos, né? Um grupo de profissionais que se reuniam mensalmente. Através desse grupo, você acaba ficando mais em evidência, né? Com cerca de um ano eu já estava coordenando o grupo. Então, e mais um pouquinho, fui convidada para fazer parte do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho. Isso faz 25 anos que estou lá com essa equipe agregando. Tem um conhecimento muito bom, porque tem uma caminhada bonita. É todo dia aprendendo. Todo dia aprende. É todo dia ouvindo. E cada dia uma história, né? E quais são as principais prerrogativas de um técnico de segurança do trabalho? Então, esse mundo da segurança, ele mudou muito, né? Ele, apesar de ainda termos muita queixa do nosso profissional, esse mundo ficou mais respeitoso, na minha visão. Porque no passado, eu tive uma vantagem de poder falar disso, porque eu batia, né, na porta das empresas procurando um técnico. Sério? Quem é o técnico aqui, né? Aí eu escutava assim, ele foi ali no Ministério do Trabalho, ele foi ali no sindicato. Na verdade, ele não estava lá. Ele assinava, né? Assinava e pronto. E acabou. Hoje não. Hoje você chega lá no Cafundó do Juda, lá no final do Rio Grande do Sul, na última cidade que tenha, o técnico está lá, dentro da empresa, a técnica está lá. Então, assim, isso para mim é evolução, é respeito, é perceber que aquele profissional não é só assinatura, aquele profissional, ele realmente faz com que melhore a produtividade, faz com que melhore a cabeça do trabalhador, faz com que melhore a cabeça do empregador. Isso já está sendo mais enxergado. Lógico, gente, a gente ainda tem problemas de melhoria. A
gente ainda tem algumas vírgulas, né, colocadas. Mas eu fico muito feliz com o momento da segurança do trabalho, a forma com que vem sendo abordada. Essa história de chegar e só assinar, né? Assinei, bora para casa. Juridicamente não é um problema sério isso? Então, mas o passado... Porque ele assina cegas. Era quando o fiscal chegava, né? Que pegava. E aí a gente sabe muito bem como é que funcionava a fiscalização há 30 anos atrás. Vista grossa, as empresas que tinham um poder aquisitivo maior, então... Dava um jeitinho. Dava um jeitinho. Exatamente. Hoje é tudo digital, né? Toninho, hoje é tudo digital. Hoje você enquadra uma empresa no grau de risco, que são 4 graus de risco, né? Quais Os são? problemas não são iguais. Então você tem uma variação de 1 a 4. Um comércio, uma loja de comércio, por exemplo, é grau de risco 1. Quando você passa por uma indústria, digamos assim, mais leve, é grau de risco 2. Quando você passa para a grande maioria, é grau de risco 3. E aquelas que oferecem um risco maior ainda, né, que é uma indústria química que tem explosivo, ou então uma indústria que fabrica balística, ou construção civil, ou mineração, essas são grau de risco 4. A probabilidade de ter impacto de acidentes é maior. Então você classifica em grau de risco. Conforme o grau de risco e o número de trabalhadores, tem que cruzar a contratação do técnico em segurança. Estou falando do técnico porque é o pessoal da nossa área. Então cruzou, isso tem que bater lá no E-Social. E é um técnico por empresa? Não. Aí você vai variar de acordo com o número de funcionários que tem. Por exemplo, vamos para uma empresa de grau de risco 4. Uma empresa de grau de risco 4, a partir de 50 funcionários é um técnico. A partir de 100 são 2. E por aí você vai fazendo essa junção, né? Número de funcionários com grau de risco da empresa. Mas a grande maioria grau de risco 3, por exemplo, no setor químico, no metalúrgico, a grande maioria está em grau de risco 3. Essas aí, a partir de 101 funcionários, tem que contratar um técnico. 250, 2, 500, 3 e assim vai indo. E assim vai indo. Agora, detalhe, seletista. Outro problema que a gente tem visto agora, né? A NR4. NR4 é uma norma regulamentadora que faz parte da consolidação das leis do trabalho. A NR4 fala só de dimensionamento desse serviço especializado em segurança do trabalho. Foi até legal você ter tocado nisso, porque é um ponto que, para técnico em segurança principalmente, está muito confuso. Ela deu uma permissão para que o SESMIT, o Serviço Especializado em Segurança do Trabalho, possa ser terceirizado. PJ. Beleza? Que maravilha aí. Que coisa boa, né? Coisa boa. Pois é, aí a cabeça de alguns já que eu posso ser PJ, eu posso assinar com um monte. Um monte, Gente, é assim, eu costumo dizer o seguinte, a quem eu tenho que avisar? A empresa. Essa eu tenho obrigação como consultora. Essa eu tenho obrigação como sindicalista decente também. Né? Porque eu tenho que ver que o meu trabalhador é um trabalhador honesto. Sim. Técnico em segurança tem uma missão a cumprir. Ele tem que estar presente na empresa às 8 horas do dia. Ok. Se ele cumprir horário, ele não é PJ. Se ele vai todo dia, ele não é PJ. Ele dá vínculo trabalhista. Com certeza. Então, peraí, tem alguma coisa que está errada. Né? Ele ser um PJ, pessoa jurídica, o que vai acontecer mais adiante? Vai dar vínculo nisso. Então, assim, o PJ, ele entra quando essa empresa não precisa ter, por exemplo, por dimensionamento, SESMIT, um técnico em segurança. Ela quer um consultor, mas ela quer um consultor que vai lá, eventualmente, 2, 3 vezes por semana, ou todo dia, mas o horário que quem faz é o PJ. E ponto. Então ele não tem um técnico, ele tem um consultor. Ele tem um consultor. E isso tem implicações. Técnico, mas por opção, não por obrigação, por opção, por exemplo. Percebe que é importante ter esse e qual é a consequência de você não manter um técnico, só pegando esse gancho seu, e você ter um consultor? Também eles não vão conseguir entender esse lado. Peraí, mas então quando que é permitido ser um PJ? Você é permitido ser um PJ desde que uma empresa principal tenha você como funcionário seletista. Sim. Então você está dentro de uma consultoria.
Lá você é registrado como técnico, e essa consultoria te deslocou para dentro da empresa. Aí sim. Aí sim, entendeu? Aí Mas sim. o que não pode é eu, Selma, eu abro uma empresa e eu vou ser técnica registrada da empresa como? Porque quando você fala consultor, na minha cabeça vem assim, o cara é consultor. Então ele vai lá, dá uma olhadinha aqui, outra olhadinha, na minha cabeça, eu posso estar errado, olhadinha e pum, acabou. Ele não tem o dia a dia da empresa. Não. Porque não é necessário que o técnico tenha o dia a dia da empresa, Uma empresa conviva ali tem e tal, essa para entender as obrigação. coisas, ver os graus. Isso, porque a intensidade de situações é muito maior numa empresa com um número, por isso que te falo do grau de risco. Olha só, uma 3 a partir de 100, uma 4 a partir de 50 funcionários. As situações começam a fugir do controle de uma CIPA, começa a fugir do controle de um RH, começa a fugir do controle de um líder, começa a ter que ter um perfil mais técnico, uma pessoa que realmente saiba como envolver o trabalhador, porque o trabalhador também precisa ser envolvido. Porque vamos combinar, segurança do trabalho é chato pra caramba, né? O cara já olha pra cara da gente, já vê, lá vem o cara encher o saco. Encher meu saco, porque tem que botar o protetor. Esse negócio que é ruim de trabalhar, trabalhar com essa luva, trabalhar com esse capacete, tá um calor danado, Exatamente. me dá coceira, até a orelha. Tanto tempo quer que eu tire a barba, agora né, a barba já virou uma referência A da barba, desculpa, modernidade. a barba é nossa maquiagem, tá? Exatamente. Então a gente precisa usar porque... Mas, se o cara trabalha com poeira, como é que ele vai pôr máscara com barba? Não dá, né? Aí ele diz que é assédio. Gente. Assédio? É um assédio se não vai dar vedação no rosto dele, o respirador. Então ele olha pra gente desse jeito. Então a gente tem que mudar a técnica, né? Porque a gente precisa entender que faz parte do ser humano se sentir incomodado com as coisas. Sim. A gente é assim. Mas não tem também. muito jeito, usamos máscara durante todo esse tempo de pandemia. E aliás, em alguns lugares temos que usar ainda. A gente vai num posto de saúde, a gente vai no hospital, tem que colocar a máscara, não tem muito jeito. É incômodo, mas foi necessário. Salvou quantas vidas? Quantas vidas foram salvas? Eu costumo dizer que eu me lembro que eu trabalhei muito tempo vendendo máscaras, né? Vendendo máscaras para a indústria. Ah, é? Então, assim, vendendo porque era uma consequência, né? Eu demonstrava para a segurança do trabalho, eles entravam em contato lá, compravam, e depois eu voltava para treinar o trabalhador. E quando você treina o trabalhador, você passa a convencê-lo das necessidades de usar. Por que tem que vedar? Por que tem que tirar a barba todos os dias? Todos os dias não, a cada 8 horas, né? Ainda tem isso também. Ah, é? É. Então, assim, Nossa. é um sofrimento. Eu ia sofrer muito. É um sofrimento para o trabalhador, é um sofrimento. Ele todos os dias antes de trabalhar tem que, né, limpar essa região onde a máscara vai vedar, porque a gente tenta dar uma máscara mais leve possível, mas mais leve possível também é mais fácil de ser. Então a barba é para a vedação da máscara. Na pele, tem uma tem que vedação. estar contato com a pele. E aí, você vivia o impasse do trabalhador também para isso. Aí veio a pandemia. Aí uma preocupação. Ninguém mais queria usar a máscarazinha, né? Uhum. Todo mundo queria fechar o rosto, lacrar, fazer... Acabou e pronto. Acabou a brincadeira. E aí você via aquelas coisas do outro, não, eu quero a melhor máscara do mundo, eu quero isso, eu quero aquilo. E o meu receio era faltar para a indústria. Aquele trabalhador... Que precisava, que já sofreu, que estava acostumado com aquilo, né? Teve que ceder espaço para poder ir no geral. Mas ok, atendeu todo mundo errado, né? Porque em plena pandemia você viu o pessoal usando máscara com babão, ou então assim, só um pouquinho. Ou amarradinha, né? Amarradinha cheia de coisinha. De espaço para passar o risco biológico. Pra gente é risco biológico. E não tem jeito. Na verdade, não. Selma, você tocou num assunto que você falou sobre assédio. E quando a gente fala de assédio, a gente trata muito da questão da CIPA. Né? Então eu queria saber um pouco da relação da CIPA com o técnico de trabalho, um técnico de segurança do trabalho, e um pouco sobre essa questão de assédio, né? Qual o limite aí, como que está sendo esse negócio, as reclamações que você recebe, os exageros. Você pode falar sobre isso? Se há exagero também. Você tocou num ponto, Tolinho, que eu achei assim, bem colocado, a questão de que é muito mais confortável ser um consultor do que ser um técnico registrado dentro da empresa. Sem sombra de dúvida é.
Quando você contrata uma consultoria, eu vou lá, te dou aconselhamentos, te mostro o que está errado, te digo, ó, é melhor você fazer, porque a multa vai ser tanto, ou tem um impacto com o pessoal da auditoria. O pessoal está mais preocupado com a auditoria. Sim, né? A auditoria vai ter problema e tal, mas fica para você, se quer fazer ou não. Eu vou embora, tomei meu cafezinho, peguei minha graninha, acabou. De vez em quando dá um pitaco ali na produção, fala aqui, fala ali, e pronto. Já um técnico dentro da empresa, ele sofre o estresse do embate, né? Pô, essa mulher só sabe criar caso, ai, que chatice, que coisa, que isso, que aquilo. Só que assim, é a função. E a gente também, em companhia ao assédio, porque as CIPAs também, aliás, é uma coisa que eu tenho verdadeira paixão, é pela CIPA. Eu comecei, antes de ser técnica, eu já dava consultoria dentro de uma consultoria que existia na época para a CIPA. E foi assim, um bebê que engatinhou e hoje é um formoso adulto, maravilhoso. Então as CIPAs também, as CIPAs lá no passado era papel, né? Era papel, era escrito e tal. Não deixavam no sentido de você não instrui como é que a CIPA vai trabalhar, se ele não sabe o que era para fazer. Hoje não, hoje você vê os cipeiros fazendo treinamento, participando, sabendo do que está falando. É muito bom isso. As CIPAs têm que ser muito bem formadas porque elas são os nossos braços direitos. A CIPA dentro de uma empresa tem muito mais força que o técnico. Sem dúvida, um técnico não tem garantia de emprego, a CIPA tem. Metade dela. Mas eu posso mandar um cipeiro embora. Pode, manda 5. Vira escândalo, o sindicato vai na porta, aquela coisa toda. Então é muito mais fácil trabalharmos as CIPAs muito bem, para que a gente possa evoluir também com o que a gente precisa. E dentro do currículo básico da CIPA, a partir de março de 2023, passou a vigorar a questão do assédio. Tá? Incluiu esse conteúdo dentro do treinamento como uma obrigação da CIPA divulgar. Porque também não vou cobrar de um cipeiro que fique tomando conta dos assédios que existem. Não dá para ficar ali atrás. Não dá para isso, ele precisa trabalhar também, né? Ele tem as funções dele e precisa trabalhar. E a gente precisa também, nessa formação, pensar que eles são os nossos agentes multiplicadores. E que se eu explicar muito bem para ele o que é o assédio na visão jurídica, eu vou ter um retorno maior. Eu tenho um assédio moral, eu tenho um assédio profissional, trabalhista, e eu tenho um assédio sexual. E os três precisam ser muito bem explicados. Porque quando você fala em assédio moral, é aquilo, por exemplo, que a gente estava conversando de uma pessoa que engravidou e que fica ali escutando umas piadinhas. Até um ponto que a pessoa começa a achar culpado porque ficou grávida. Pelo amor, né? Isso faz parte também. Aí eu tenho um assédio profissional que é o da produtividade. Você está devagar, o outro faz, você não faz. Comparando, as pessoas são diferentes. Não tem como. Um vai produzir mais que o outro. Menos. E aí sim, um vai servir numa atividade, o outro no outro, e assim vamos mexendo. E vem o assédio sexual, né, nessa história. Porque quando se fala em assédio sexual, a primeira coisa que se pensa é mulher. Claro, a gente tem muito mais histórico em mulheres. Porque os homens quase não falam disso também. Fica quietinho, até porque fica vergonhoso. Fica vergonhoso. Vou reclamar que uma mulher deu em cima de mim, vou reclamar porque a chefe fez isso, fez aquilo, fez uma gracinha, falou disso, falou daquilo, falou do meu físico, sei lá, não sei, qualquer outra coisa eu posso falar. Exato. Então, assim, existe o assédio dos dois lados. E a hora que a moda pegar pro lado de homem, que o homem se sentir menos desconfortável de falar do assunto, vai pipocar coisa que você não quer saber. Então, a verdade é que a gente tem que manter o nosso comportamento no limite, sem dúvida, para que não haja confusão com relação a isso. Você sabe com quem você pode brincar ou não. Você sabe o momento devido da brincadeira ou não. E a gente tem outros tipos de assédio, o assédio religioso, o assédio esportivo. Exato. E tudo isso que a gente tem que pregar dentro de uma CIPA para que eles propaguem. E eles propagam direitinho, viu? As questões do assunto. Mas há uma confusão e um exagero também. Por exemplo, quando você entra numa empresa, aquilo é um contrato. Sim, é uma troca. Tem um contrato que ambas as partes precisam cumprir. Exato. Eu preciso de você para trabalhar e você precisa manter o sustento da sua vida, da sua família, enfim.
E aí vem as regras, não é? Não pode entrar de chinelo, não pode camiseta regata, mão comprida, saia curta, sei lá. E eu tenho visto algumas coisas assim, de pessoas que falam, estou sendo assediado porque eu venho todos os dias da minha casa, eu pego um ônibus, está calor, e eu ponho uma regata e um chinelo, mas eu vou só no vestiário, eu já ponho meu sapato de segurança. Puxa vida, isso não foi colocado lá no início, que não pode, a partir da porta para dentro da empresa. Até porque tem empresa que tem uniforme e tem empresas que não dão uniforme, você trabalha com sua roupa normal. Você tem que vir com roupa normal. E tem que ser dentro do padrão. As regras, né? Não pode ter botão, não pode ter isso, não pode, por causa dos itens de segurança. Isso não confunde muito com aquela história de que meu corpo, minhas regras, tipo assim, não interessa se eu estou de regata, estou falando tanto de homem como mulher, tá? Se eu estou de regata, se eu estou com uma camiseta um pouco mais apertada, se eu estou de mini saia, né? Meu corpo, minha regra, a pessoa não tem direito, não sei o quê. Mas existe regra comportamental. Existe. Essas questões é muito delicado, né? Porque o que mais se ouve agora quando se fala do assédio é não é não. Não é não, não é não e ponto. Né? O fato de alguém andar um pouco mais à vontade, principalmente mulher, que mostra seus atributos físicos, não dá direito da pessoa soltar uma gracinha ou qualquer outro tipo de coisa. Ao mesmo tempo, é aquilo que eu te falei, se eu não coloquei regras lá no início, na empresa, ninguém pode falar nada, aí pode ser considerado um assédio. É importante a integração, as empresas ainda não acordaram para isso. Na integração, você tem a sua integração administrativa, que é o seu contrato, e você tem a integração de segurança no trabalho. Tem que envolver esses dois. Para que você entenda quais são as regras da empresa. Alguém falou que não pode usar mini saia? Alguém falou que não pode usar salto alto? Alguém falou que não pode vir de decote? Também não. Como é que eu vou proibir depois? E tem aquela situação também, né? As pessoas não gostam de ler contrato. Não gostam. A gente vê pelos aplicativos, porque eu acabo fazendo isso também. Sim. Tem aquele monte de coisa, tá aceito, acabou, tô com pressa, já era. E contrato de trabalho, eu tenho certeza, olha, é aqui que as pessoas que pegaram o contrato de trabalho, leram e disseram que concordam com isso. Tudo direitinho, falaram, não, concorda, agora eu vou duvido, a pessoa está tão doida que conseguiu um emprego, assinou, acabou, e depois nem sabe. Aí lá no contrato está dizendo que tem que estar à disposição da empresa a qualquer hora, a qualquer momento, dentro da cidade ou fora da cidade, dentro do estado ou fora do estado. Exato. Ele não viu nada disso. Não. Porque ele pode ser remanejado de horário a qualquer momento. Não vê. Entendeu? Porque ele pode... Não vê. Então passa a batida, ele está até lá e a pessoa nem viu essa questão. Então, um pouco ainda, só para pincelar um pouco esse negócio do assédio, as pessoas vão se dando liberdades. Isso é normal. As pessoas vão se dando liberdade. Então, uma pessoa a convivência, liberdade, né? convivência, dando liberdade, tal. Como que o técnico, como que o segurança, o cipeiro... Poxa, porque muitas vezes você está lá vendo, a pessoa está dando a liberdade. Tanto o homem como ele está dando a liberdade. Chega uma hora, sei lá, briga, coisa quer usar aquilo. Como que funciona isso? Como você tem esse tato? Se é que dá para ter isso, também não tem como ter isso, esquece lá na hora. Não, tem, claro. A intimidade diária, eu até costumo brincar muito com o trabalhador final, né? E o técnico está ali junto também disso, que na verdade existe muito mais intimidade entre os trabalhadores de determinadas áreas do que até dentro de casa. Ele passa muito mais tempo ativo com aquelas pessoas. Sim. Então ali ele troca figurinha, ele fala, ele brinca, isso cria uma intimidade. E aí como controlar isso, né, para que não ultrapasse o limite, porque você nunca sabe o dia que aquela pessoa não está bem. Está virado. Né? Dormiu mal, fez, sei lá, está com problema em casa, e aí é que vem os problemas internos. Atualmente, a melhor ferramenta para lidar com isso é os diálogos de segurança. A gente prega muito isso. Os diálogos de segurança, eles vêm para tocar num ponto, sabe aquela coisa de você escutar um sermão, ou você escutar um padre Fábio de Mello, ou você escutar um pastor e você fica olhando e você diz, caraca, parece que foi para mim. E você vai se encaixando. Exato. Os diálogos de segurança, eles servem para isso. Ele não está direcionado para o Toninho, mas ele vai servir para o Toninho. Então, é uma ferramenta que as empresas estão começando a entender que não é parar a produção, é ganhar produção. Então, você para 5, 10 minutos diariamente,
uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas você vai falar, puxa vida, acho que eu preciso tocar nesse ponto aqui da intimidade, dos limites. E aí você vai batendo, é que nem alongamento. Alongamento, você fala para o trabalhador, você precisa se alongar. Eu vou levantar para ficar fazendo alongamento, não sei o que lá, né? Aquela coisa. Só que quando você vai lá no diálogo de segurança, uma vez por semana, e você demonstra para ele que em 1 minuto ele consegue alongar as partes fundamentais para ele se sentir mais relaxado, aí ele relaxa, ele dá risada e fala, é mesmo. No outro dia ele está dizendo, sabe que eu melhorei fazendo isso? Você depende do tipo de abordagem, né? Quando você aborda. Tipo de abordagem, para você ver o quanto é importante um profissional de segurança do trabalho dentro da empresa. A visão que ele tem desse universo de trabalhador saudável, totalmente, saudável em todos os sentidos, né? Ele vai agregar com isso. Então, o que mais você poderia nos trazer em relação, porque eu não perguntei, você acha que é importante ser tratado aqui? Eu preciso falar com o trabalhador a que eu represento, né? Um pouco mais. Eu preciso falar um pouquinho do Sintesp, se você Sim, com certeza. O Sintesp é o Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo. Muita gente fica sem entender, acha que a SELMA é do Sindicato de Guarulhos. Não tem um sindicato de Guarulhos. São regionais. Uma regional. Exatamente. Nós somos do Estado de São Paulo e divididos em 10 regionais e uma sede que fica lá no centro de São Paulo, tá? Então, por que divididos? Porque o aproximar do nosso trabalhador hoje é muito digital. Eu não tenho como parar uma empresa para chamar um técnico. Seu técnico, vem aqui, vamos fazer uma campanha salarial. Não tem. Então, é uma negociação muito mais virtual e dividida por regiões para que a gente possa acolher e aproximar esses técnicos. Com a evidência dos meios tipo WhatsApp, você cria grupos, então você conversa um pouco mais de uma forma geral dos acontecimentos que vem vindo. Então o Sintesp é um sindicato estadual, extremamente respeitado pelos outros sindicatos, porque a gente está num estado muito maior. Exato. E eu tenho a felicidade de representar a Regional Guarulhos, que tem assim, né, um núcleo um pouco maior que chega ali até Bragança Paulista e um pouquinho até Mogi das Cruzes. A gente tem uma divisão para que a regional possa atender na proximidade. Agora, eu também tenho essa facilidade de estar próxima à sede, então acaba ajudando bastante mais na parte jurídica. Quando a gente tem alguma dúvida, passa para lá, que esse universo da segurança é complicado. Você tem uma database? Database? Sim, é maio, né? Mas nunca acontece em maio, porque o grande problema da negociação coletiva do Sintesp é que você não negocia com um sindicato patronal. Porque a gente está em todos os segmentos, né? Então você negocia com o hospitalar, você negocia com o comércio, você negocia com a indústria da construção civil, com a indústria, enfim, de uma forma geral, com a Fiesp, que é a última e que é a mais difícil de fechar, parece que não, mas é a mais difícil, mais complicada de fechar. E o grande desafio é sempre manter o piso de categoria, né? Porque tem um piso para eles muito atrativo, para a gente ainda é pouco, pelo tamanho da responsabilidade. Depende do segmento, depende do segmento. Mas digamos que é um mínimo de R$ 3.800, um máximo de R$ 4.600. Então é tudo, é difícil essa negociação. E o que é um sindicato, Toninho? O que é um sindicato? O que é um sindicato? Um sindicato é a representação da sua categoria. Não gosto de sindicato. Você não gosta de sindicato, você vai se dar mal, viu? Eu acho melhor você se aproximar. Eu não gosto das ações sindicais. Se aproxima, tome conta, mude. Quem está lá dentro foi eleito, gente. Quem está lá dentro foi eleito por você. Então, você não gosta porque você não participou, tá bom? Então, assim, um sindicato é como se fosse um síndico no condomínio. Você mora num prédio, você precisa botar ordem no prédio, você precisa ver todas as regras que o prédio tem, mas você não tem como colocar 900 moradores tomando conta de um prédio. Então, você elege um síndico para poder organizar. Esses somos nós, somos os síndicos da sua categoria, tudo bem? Então, aproximem-se e procurem saber quais são as ações sindicais.
Eu sempre peço isso nos grupos que crio de WhatsApp, que são 2 hoje, para a gente conseguir se comunicar. Pode falar eles. Pessoal, procure divulgar tudo que eu estou passando, porque eu não vou conseguir atingir todo mundo. Então, assim, eu não posso, mas eu sei que você está em outro grupo, que tem mais 200 lá naquele grupo, manda para frente. Caramba, isso ajuda pra caramba no demais. Pessoal, associe ao seu sindicato, não é financeiro, porque o valor é muito pouco da associativa, mas é representação, é demonstrar que existem profissionais nessa região, por região. E se eu quiser saber um pouco mais do sindicato, me aproximar do sindicato, quais são os canais para isso? Acessa nós temos um site muito bem feito, muito bem elaborado, inclusive com todas as convenções colocadas lá, acessar, que é o www.sintesp.org.br, tá? E aí você vai encontrar os ícones, né, jurídico, treinamentos, eventos, enfim. Agora mesmo em setembro a gente tem a Expo Proteção, que é uma feira de segurança, está lá divulgada a feira também. A feira será onde? A feira vai ser lá na Imigrantes ali, um pouco distante pra gente. É bom quando é aqui no São Paulo? Expo, eu não sei como é que chama, porque mudou o nome agora do circuito ali. Então não sei dizer, mas era onde era a Expo São Paulo mesmo, ali na Imigrantes, quilômetro 16, se eu não me engano. Redes sociais? Redes sociais. Eu costumo trabalhar com o Instagram, tá? Então dá para buscar o Sintesp lá no Instagram, Facebook. Se associar o meu nome, Selma Rossana, vai encontrar as redes sociais que tem. O telefone do Sintesp é o WhatsApp do grupo, né? Para quem queira participar dos grupos da Regional Guarulhos. Posso falar? 11 947 58 5427. Ok? Espero você lá, participe, ajude a nossa categoria para podermos nos ajudar. Legal? Um pouquinho em cima disso, para a gente poder encerrar, só para buscar um pouquinho mais o trabalhador, para que ele possa interagir com o sindicato, o que ele encontra de apoio do sindicato? O que ele vai encontrar em apoio? Porque às vezes vai perguntar, vamos fiscalizar, tá, tudo bem, tá, mas que apoio eu vou ter? O que vai agregar para mim? O que vai mudar para mim? Vai ser só a questão salarial ou tem outras coisas que vão me agregar no dia a dia do meu trabalho? Tem alguma coisa assim? Você tocou num ponto, hein, Tolinho, que é assim, o trabalhador é natural, não falo nem infelizmente porque isso é uma coisa natural, só pensa no dinheiro. Então assim, sindicato é negociação, sindicato férias, colônia de férias. Colônia de férias. Só pensa assim, nas duas pontas. E não pensa no meio, né? Não pensa no meio. Não pensa que existem outras demandas também. Por exemplo, eu tenho um técnico em segurança demitido de uma indústria química, por exemplo. Aonde ele acaba fazendo homologação? Na indústria química. Na indústria química. Tudo errado. Por quê? Porque o Sintesp tem convenção própria. Ele tem direitos que ele não sabe. E que os químicos não vão saber, porque vai olhar o preponderante, na verdade. Quer dizer, foi demitido da empresa. Ele tem que pedir para ser homologado no sindicato dos técnicos. Ah, mas ele tem menos tempo, a empresa faz homologação interna. Ok. Na sequência, ele tem um amparo jurídico para saber se foi tudo certo. Tá tudo certo. Ou de acordo com a sua categoria. Porque a convenção do Sintesp, por ser uma convenção multi-empresarial, segmentos empresariais, ela tem cláusulas que diz o seguinte: muitas vezes, por exemplo, na convenção dos metalúrgicos, reza uma cláusula que não tem na dos técnicos. Há muitas vezes o sindicato dos técnicos deu um valor de 5% de aumento e os metalúrgicos deu 8%, vai valer 8%. Está lá contemplado. Está lá contemplado, e o técnico não sabe disso. Ele fica esperando, como eu recebo várias denúncias de empresa que não deram o aumento ainda, desde maio, aguardando fechar a convenção do Sintesp. Beleza. Só que na hora que fechar vai valer a de lá. Vai valer a maior. A nossa vai ser sempre um pouco menor, se for buscar nessas maiores. Vai valer a maior. Então, assim, o principal é o amparo jurídico. Um outro ponto. Há muita preocupação também com denúncia, porque é diferente você denunciar uma empresa do setor químico e não vai aparecer nome. Sim. Não vai aparecer nome.
Agora, quando em segurança do trabalho você denuncia alguma coisa, o nome do técnico fica muito evidenciado. Não tem como fugir. Então, o que a gente costuma orientar? Nós precisamos, as denúncias são anônimas. O que a gente precisa saber? CNPJ da empresa. Só. Ponto. Porque a partir daí a gente vai se dirigir à empresa, amigavelmente. A gente vai enviar. Sempre no diálogo, né? Exatamente. Vai enviar, solicitando a apresentação disso. Se a empresa não se manifestar, mesa redonda. E aí sim a gente procura saber, claro, nutridos por alguns profissionais que denunciam. Mas nunca o nome do técnico ou da técnica vai aparecer. Sigilo é garantido. Não. Totalmente. A não ser que ele diga, eu quero que apareça. Aí a história do tamo junto, vamos lá. Não é verdade? Porque a gente sabe que fica muito, né, em evidência a situação dele. Então, assim, o amparo jurídico é o melhor. Uma outra coisa, a gente trabalha muito com educação, porque formar-se técnico não é difícil. Não é difícil, você se inscreve numa boa escola, porque a estrutura... São 2 anos, né? São 2 anos, você se inscreve numa boa escola, a maioria vai atraído pelos valores de salário do mercado, é natural. Aí depois você sai, é contínuo. Não adianta. A gente toda hora você tem que estudar, você tem que ler, você tem que participar de cursos. Então, o Sintesp promove vários cursos profissionalizantes. Que legal. De instrutores, na verdade. Porque você sai como instrutor de empilhadeira, de um curso que você fez de técnico em segurança, por exemplo, no Senac, até sai. Mas qual é a segurança que você tem? Você sai como instrutor de uma coisa que não sei o que já você não tem experiência, você não tem proficiência, você tem conhecimento. A NR hoje, você estudou todas as NRs, você está seguro para todas elas em termos de conhecimento. E a prática? Pois é. Né? Então, assim, você tem curso de formação para que você consiga instruir, em termos de segurança, um trabalhador operar uma empilhadeira da forma segura. Um trabalhador trabalhar em altura. Mas não quer dizer que eu sou um alpinista. Mas de segurança em altura eu entendo. E eu tenho que ter a prática. Então você tem os cursos profissionalizantes lá também colocados para profissionais da área, né? Quero levar a Selma para palestrar. Lá no sindicato, lá na empresa. Pode chamar. Tal. Mas como que eu entro em contato com você? Através daquele telefone que eu falei. Ou vem pelas redes sociais, achou Selma Rossano, tudo junto vai encontrar. Ou entra no site do Sintesp, tem lá um ícone Regional Guarulhos, vai encontrar um e-mail também, o e-mail do Sintesp Regional Guarulhos. Ou através daquele telefone que eu falei. Aqui em Guarulhos eu tenho uma rede muito grande. Eu costumo dizer que eu tenho o braço dos meus sindicatos irmãos, né? Eu tenho os irmãos, eu tenho pai e mãe, né? Sem dúvida, eu tenho aquele sindicato que me abraça muito melhor, né? E assim, por se sentir abraçada, eu acabo ficando mais segura aqui também para poder demandar essa missão que a gente tem. Muito legal. Gente, olha, vale a pena. Eu não sei quantas palestras que eu participei com a Selma comandando e realmente é maravilhoso. Pega o telefone, liga lá, agende, que é muito bom. E você, técnico do trabalho, não perca seu tempo. Corre lá no site, se intere, fortaleça a sua categoria, entenda que você precisa e necessita do sindicato te amparando. Não caia nessa história, sindicato não serve para nada, isso é conversa, tá? Lembre-se que os benefícios que você tem não é a empresa que dá, a empresa não é boazinha, a empresa é capitalista. E o que ela puder tirar, ela vai tirar, porque o negócio é assim. E ponto. Acabou. Funciona desse jeito. É dinheiro. Ninguém gosta de acabou. Já era. A empresa não dá nada. O sindicato briga, o sindicato faz virar lei através da convenção, porque o sindicato faz lei, a convenção virou lei, são obrigados a cumprir e ponto final. Sem o sindicato está perdido. Então, obrigado mesmo pela sua presença. Já vamos agendar já a volta, né? Que bom! Batendo um papo assim bem, tem mais assunto, tem muito assunto para tratar. De repente alguma dúvida que você tenha, mande essa dúvida que a gente conversa com ela, traz para cá para a mesa para a gente conversar sobre isso também. Então, muito obrigado.
Toninho, eu que agradeço em nome da minha categoria de profissionais de segurança do trabalho, em especial os técnicos e técnicas de segurança do trabalho. Eu agradeço muito essa abertura, esse espaço que você está nos trazendo para nos colocar em evidência sempre, que eu sei disso. Também da importância do sindicato. Parabenizo o seu programa, adorei o nome do sindicato para que serve. Eu acho perfeito, é isso mesmo, gente. Vocês precisam saber o quanto é importante se manter sindicalizado e para que serve. E que a gente pode melhorar isso sempre. Muito obrigada e eu fico aqui à disposição para que sempre que precisar, pode me chamar, estou aqui. Legal. Gente, é simples assim. Até a próxima.